Olá, meus queridos alunos do Pedro Celso, tudo bem com vocês? Esta semana vamos trabalhar com redação. Lembrando bem, a redação é um texto dissertativo argumentativo que traz no seu bojo uma linguagem impessoal, certo? E aí vamos fazer uma reflexão da escrita da redação através dos recursos de impessoalização na linguagem. Quais são esses recursos específicos? Então, simbora aqui comigo. Então, vamos analisar aqui um texto de Matheus Martins, né? E a gente vai identificar os maiores erros da redação, pessoal. E um dos maiores erros é justamente frases com verbos na primeira pessoa do singular. Eu acredito, eu penso, acho. E isso deve ser bastante evitado quando você for escrever uma redação. Frases na primeira pessoa do singular. Eu acredito, eu acho, eu penso, certo? Isso, de fato, não deve ser feito numa redação. E aí vamos identificar quais são esses recursos da linguagem pessoal. Um dos primeiros recursos da linguagem pessoal é a estrutura do verbo na terceira pessoa do singular. Frases como possibilitou, permitiu, frases na terceira pessoa do singular. Outro tipo de recurso da linguagem pessoal é orações com sentido generalizador sem identificar o agente causador. Por exemplo, aqui nessa frase, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Mas na verdade aqui essa frase ela tem um sentido generalizador. A venda por parte de quem, né? Qual é o agente causador que provoca essas vendas? Então, na verdade aqui o autor ele generalizou o sentido dessa frase, né? Com o intuito de trazer essa linguagem impessoal, né? Assim também temos aqui a frase apesar dos esforços para coibir essa prática, mas esforços por parte de quem, né? Ele omite o agente causador e traz uma frase com sentido generalizador. Isso, pessoal, é uma técnica da linguagem impessoal, trazer frases com sentido generalizador, né? E também trazer o uso gramatical do sujeito indeterminado, né? Frases como pode-se dizer. Aqui não temos um sujeito explícito, né? E sim um sujeito indeterminado, né? Essa frase, pode-se dizer, é outro recurso da linguagem pessoal. Então, o autor utilizou basicamente três recursos fundamentais da linguagem pessoal. Primeiramente, ele trouxe o argumento por evidência, né? Quando ele coloca na primeira frase, o advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. Isso está bastante evidente, pessoal, está bastante explícito, né? A gente tem um consenso comum entre autor e leitor em relação a isso, né? Então, o argumento por evidência, ele é também outro recurso de impessoalização da linguagem. Outro recurso é aquela que eu falei, orações com sentido generalizador que não identifica o agente causador. A venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. E também o uso do sujeito determinado. Pode-se dizer, então, parará, 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 certo? Vamos analisar aqui mais um outro trecho dessa mesma redação, né? Então vamos lá. O autor ele fala, em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento nas redes. Bom, a gente já deve, já, a gente já consegue identificar esse recurso do índice de indeterminação do sujeito, né? O índice é a partícula si, como índice de indeterminação do sujeito, né? E também a gente identifica também frases com sentido generalizador, quando ele coloca aqui, devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas. Quais são essas empresas? Na verdade, ele não especifica quais são essas empresas, né? Então é, ele traz um agente, ele generaliza esse tipo de agente causador, né? Grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários. Essa é outra forma também da impessoalização da linguagem, assim como ele coloca aqui também para empresários. Mas quais são esses empresários? Ele generaliza o sentido da palavra empresários, certo? Isso é outra técnica também da linguagem impessoal. E também frases na voz passiva, né? A opinião dos consumidores
é influenciada. O direito à liberdade de escolha é ameaçado. Ele traz no seu bojo frases com voz passiva. Então, o uso da voz passiva é muito comum na linguagem impessoal. Então, vamos identificar aqui os principais recursos de impessoalização. Primeiramente, como a gente falou anteriormente, né, com o uso da partícula se como índice de indeterminação do sujeito, frases como deve-se ressaltar, pode-se dizer, pode-se afirmar, afirma-se que, né, ressalta-se que. Então, são frases que utilizam o uso gramatical do sujeito indeterminado, né? E também temos frases com sentido generalizador, né? Por exemplo, grandes empresas sentem-se livres. Na verdade, ele generaliza a palavra grandes empresas, ao mesmo tempo também que ele generaliza a palavra empresários, para empresários que desejam direcionar suas propagandas, né? Então, essa é outro recurso também de personalização. E o outro também que a gente identificou foi o uso da voz passiva. Lembrando bem, pessoal, a gente identifica a voz passiva através da locução verbal, da conjugação do verbo ser, certo? Mais o particípio da palavra influenciar, né? O particípio do verbo, no caso. Então, aqui temos a conjugação do verbo ser, mais o particípio de ameaçar, ameaçado, né? Então, a partir dessas locuções verbais, a gente consegue identificar o uso da voz passiva. E a voz passiva é fundamental na linguagem da redação, né? Na estrutura da linguagem impessoal da redação. Então é isso, pessoal. Eu espero que esclareça alguns pontos em relação aos recursos de impessoalização da linguagem. Forte abraço para vocês. Tudo de bom.